Tá, então, retomando aqui, pessoal. Espécies de flagrante seriam situações em que o sujeito é encontrado e pode ser preso sem ordem judicial. Por isso que fala flagrante delito. Aí, retomando a aula para hoje, seria o seguinte, ó, existem várias situações que autorizam uma prisão denominada prisão em flagrante. Quando o sujeito estiver praticando a infração penal ou acabar de praticar, flagrante próprio. Quando ele for perseguido logo após a prática de forma ininterrupta, flagrante impróprio. Quando ele for encontrado por acaso com a arma do crime, objetos, instrumentos ou papéis, ligando ele ao crime, flagrante presumido. Quando a polícia preparar a cena do crime, ou seja, preparar o flagrante, induzir a pessoa a praticar o crime e depois prender-o. Flagrante preparado, provocado. É inválido. Flagrante esperado, a polícia fica sabendo, não interessa se é por denúncia anônima, que em determinado local vai ter um crime. Vai para lá e prende o sujeito. Flagrante esperado. Flagrante retardado, diferido, prorrogado é quando a lei autoriza prender o sujeito depois. Temos lei de drogas e crime organizado. Terrorismo também. Flagrante forjado quando a polícia inventa a prova, joga a droga no bolso do sujeito, por exemplo, e prende. Flagrante forjado é inválido, abuso de autoridade. E flagrante em crime permanente. Tá? Coloca aí, ó. Enquanto, eu acho que nós falamos disso aí, não? Até que eu falei que enquanto não cessar a conduta, tal, não falei? Então vamos lá. Enquanto não cessar a permanência, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Enquanto não cessar a permanência, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Ok? Pessoal, o que é crime permanente? Tem que pegar um giz aqui, ó. Tá. Deixa eu só pedir um giz aqui para o colega aqui, rapidinho. Pessoal, crime permanente é quando o sujeito pratica, eu acho que já falei para os senhores de crime permanente. O sujeito pratica uma conduta, essa conduta se alonga no tempo. Até eu fiz uma diferença entre crime permanente e crime continuado. É uma conduta que permanece no tempo. Por exemplo, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro. O sujeito capturou uma pessoa. Enquanto estiver mantendo no cativeiro, é crime permanente. Tá? Ah, sim, agora eu lembrei. Eu falei do crime permanente para os senhores, mas não, falamos na aula de penal. Falamos na aula de penal, né? Para explicar um dos princípios lá, não é isso? Isso, tá certo, tá certo. Senhores, imagina que o sujeito praticou uma extorsão mediante sequestro no dia 1º de janeiro de 2013. Hoje, em 2017, no dia 17/4/2017, estourou-se o cativeiro, prendeu em flagrante. Está em flagrante? Está. Ah, mas o advogado do preso vai entrar com habeas corpus dizendo que passou tanto tempo do dia em que iniciou o crime. Senhores, crime permanente, ele só cessa com a cessação da conduta. Se eu estou com um computador roubado, um notebook roubado, enquanto se eu comprei um notebook sabendo que é a origem de roubo ou furto, e enquanto estiver com esse notebook, eu estou num crime permanente, num crime de receptação. Muito bem, o artigo 303 do CPP fala o seguinte, que no crime permanente, enquanto não cessar a permanência, pode ter a prisão em flagrante. Tá ok? Tá. A situação em que o indivíduo é preso em flagrante delito por ser surpreendido logo após cometer um homicídio, nós falamos já isso aqui, do logo após, não deu tempo dele correr, chama-se flagrante próprio. Procedimento da prisão em flagrante.
Procedimento da prisão em flagrante. Pessoal, veja bem, ó. A prisão você enxerga. A prisão em flagrante, você consegue enxergar ela por várias fases. Sabe por quê? O flagrante, a prisão em flagrante, ela tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Também chamado de momento da prisão. A primeira fase de uma prisão em flagrante é quando o sujeito sofre a captura. Captura significa que ele teve a voz de prisão. Você está preso em flagrante. É o primeiro momento. É a hora que o sujeito saca a arma e atira no cara lá no bar. É na hora que o policial vê ele transportando a droga. Você está preso em flagrante. Mas ainda, pessoal, não tem nenhum documento sobre isso. Cadê a nota de culpa? Cadê o auto de prisão em flagrante? Cadê o depoimento do condutor, das testemunhas? Depois que dá a voz de prisão, que é a primeira fase, leva-se o sujeito preso para a delegacia de polícia. No caso dos senhores, PJC, Polícia Judiciária Civil, se for um crime federal, Polícia Federal, para fazer a segunda fase. Esta segunda fase, nada mais é do que o registro da prisão. Aqui é que vai ter toda uma burocracia, porque até então só teve a voz de prisão. Nem sempre, quando ocorrer a primeira fase, haverá a segunda fase. Sabe por quê? Porque às vezes você está de plantão, você é escrivão, né? Você está de plantão, chegou um policial dizendo, ó, esse sujeito foi preso em flagrante. Você fala, por quê? Ah, porque ele estava com 3 cabecinhas de cocaína. Você vai conversar com o sujeito, o cara fala, não, eu sou usuário, tudo mais, tal. Você nem vai fazer o flagrante, você vai fazer um termo circunstanciado. Porque transportar para uso da TCO. Nem sempre esta fase vai ocasionar a segunda. E a terceira fase é quando o sujeito recolher-se à prisão. O sujeito foi preso por furto, por exemplo. Teve a voz de prisão, porque foi encontrado furtando. Levou, fez o registro da prisão, que nós vamos estudar esse momento. E depois o delegado falou, tem alguém de sua família aí? Tem. Então, olha só, fala para alguém de sua família trazer um salário mínimo aqui de fiança, você está liberado. Nem sempre, quando ocorrer a segunda fase, vai recolher-se à prisão, porque às vezes o cara paga a fiança e vai embora, da delegacia mesmo. Porque o delegado hoje, se a pena não passar de 4 anos, o delegado pode soltar o cara lá na delegacia. Quando passa de 4 anos, aí só o juiz pode soltar. Como receptação, quadrilha, associação criminosa, furto, os crimes que pena é de 4 anos para baixo, nem sempre vai recolher-se à prisão. O que é recolher-se à prisão? Ah, no nosso caso, vai levar o cara para o Pascoal, para o Carumbé. Nem sempre. Nós estudaremos aqui, então, ó, registro da prisão, que é o procedimento da prisão. Primeira coisa que tem que ser feita, lá, ó, comunicação imediata. Comunicação imediata. Comunicação imediata. Ao juiz competente, Ministério Público, família do preso ou pessoa indicada por ele. Isso mesmo, pessoal. Você está lá de plantão, o policial chega com alguém preso, você tem que fazer a primeira coisa, a comunicação. Essa comunicação é em 24 horas. Falso. A comunicação é imediata. O que é a comunicação imediata? Pega o telefone e liga para o juiz. Doutor, o senhor está de plantão hoje? Estou. Estou avisando que o João da Silva está preso aqui no CISC e tal pelo tráfico de drogas. Tá bom? Tá bom. Ô, promotor, você que está de plantão? Ó, estou avisando que o João da Silva está preso aqui. Ô, fulana de tal, a senhora que é a mãe ou o pai do fulano de tal? Sim, só estou avisando que ele está preso aqui. É isso a comunicação imediata. Só cai na prova, pessoal, que não existe isso na prática. Polícia não liga para o juiz, polícia não liga para o promotor, polícia não liga para a família. Mas na prova vai dizer para você, comunicação imediata para quem? 3 pessoas. Para o juiz, para o promotor e para o advogado do preso, falso. E para a defensoria pública, falso. Para a família
ou se o preso optar por uma pessoa indicada por ele. Se ele quer que liga para o advogado dele, ele já está indicando a pessoa. Não entra aqui o advogado, não entra aqui a defensoria pública, não. Se cair para você, é pegadinha. Sobre prisão em flagrante, indica a tentativa correta. Letra A. Deverá ser comunicado imediatamente o juiz competente, Ministério Público, família e o advogado do preso. Falso. E a defensoria pública se o preso não tiver condições de pagar advogado. Falso. Beleza? Ainda nesta segunda fase, olha aí, ó. Informar ao preso os nomes dos responsáveis pela prisão / interrogatório. Está na Constituição Federal, é direito do preso saber quem prendeu e quem ouviu, quem prendeu e quem interrogou. Ah, mas isso não vai colocar o policial em vulnerabilidade? Ah, o preso vai saber o nome. É uma determinação da lei maior. Provavelmente, para que se o preso quiser futuramente acionar por abuso de autoridade, porque prendeu por abuso de autoridade, ele sabe contra quem fará, né? Informar ao preso sobre seus direitos constitucionais. Toda naquela segunda fase. Informar ao preso sobre seus direitos constitucionais. Quais são esses direitos? Direito ao silêncio, assistência familiar, direito à assistência de advogado, assistência jurídica. Direito ao silêncio é um direito assegurado desde da prisão em flagrante. Então, nada de colocar que o direito ao silêncio só é assegurado na fase do processo. Não, desde a prisão em flagrante. Tá? Assistência familiar. Como é que a família vai dar assistência ao preso? Senhores, no CISC não dá comida. CISC não tem marmitex. E no CISC não é assim, o cara é preso de manhã, à tarde, já passa na audiência de custódia, ou daqui 5 minutos, negativo. Ele dorme lá, a princípio. Só vai no outro dia. Quem que vai levar comida para ele? A família. Não é isso? Lá no CISC não dá ar-condicionado. Quem que vai levar ar-condicionado para o cara? A família. Não é isso? Tá? E advogado. Cuidado com o advogado, pessoal. Se perguntar para você, caso o preso não tenha condições de pagar advogado, o delegado deverá convocar um defensor público. Falso. Mas ele não tem direito ao advogado? Tem, se ele contratar. Se ele contratar, aí na fase da ação penal é verdade, aí ele tem o direito, o Estado é obrigado, né? Ouvir o condutor. Sim, os 3, isso mesmo. Os 3. Esse e esse. O colega está perguntando assim, basta comunicar imediatamente o juiz sobre a prisão em flagrante indica a tentativa correta. Letra A. Deverá ser comunicado imediatamente o juiz e a família do preso. Está incompleto. Letra B. O juiz e o MP. Está incompleto. Letra C. O juiz, MP e a família. Essa está correta. Tem que ser os 3. Tá bom? Isso aqui principalmente, porque esse aqui não existia, tá, pessoal? Esse aqui só em 2012 que passou a existir. Antes comunicava só esse e esse. Agora é obrigado a comunicar o Ministério Público também. Ouvir o condutor. Ouvir o condutor. Obrigado. Senhores, quem que é o condutor? Condutor é o sujeito que leva o preso e apresenta para o delegado. Aí, delegado, esse cara foi preso em flagrante por tráfico de drogas, por tentativa de homicídio, por roubo. Esse é o condutor. Geralmente, quando se trata de policial militar, a equipe, né, a guarnição que fala, na polícia militar tem hierarquia e disciplina, não tem? Um vai ser mais antigo do que o outro. Ela é a tenente, os demais, tem lá sargento, cabo, soldado, piripirará. Geralmente, o mais antigo é o condutor.
Mas não existe no CPP nenhuma determinação para que o condutor seja o mais antigo. Esse é um problema deles lá na Polícia Militar. O CPP só exige que tenha um condutor. O dono do bar pode ser condutor? Sim, o cara está brigando lá no bar. O dono do bar juntou com os caras lá, prendeu e amarrou o cara, colocou no carro e levou. O dono do bar, quem é o dono do bar? É o condutor. Condutor é quem apresenta o preso ao delegado. Condutor, ele é o primeiro a ser ouvido. Ele é o primeiro. Então, na sua prova, se você verificou numa alternativa que o condutor está sendo o último, esta alternativa não é correta. Esse procedimento não é correto. Oi? Não, ele era o primeiro, só que assinava por último. Né? Ele era o primeiro. Isso. Então, ouvir o condutor, se você quiser colocar aí, ó, dar recibo do preso, tá? E dar uma cópia do termo. Geralmente, eles cobram isso aqui de quem vai fazer para escrivão. Ô, escrivão, o que você tem que fazer quando você ouve o condutor? Você vai dar um recibo do preso para ele. O condutor, ele sai da delegacia com um documento que você, escrivão, está dizendo: nesta data recebi João da Silva, entregue pelo condutor, soldado, tenente, sargento, dono do bar, fulano de tal. Beleza? O condutor, ele deve assinar já o seu depoimento, porque aqui é um depoimento. Aí você fala assim, mas isso é uma lógica. Se ele deu o depoimento, ele tem que assinar, sim, mas na prova cai para você assim, ó. Deverá a autoridade policial ouvir o condutor, em seguida as testemunhas, depois o preso, colhendo-se a assinatura de todos ao final do procedimento. Falso. Era, né? Assim. Agora não. Deu depoimento, assina, pega um recibinho dizendo que se entregou o preso lá com ou sem lesão, leva uma cópia do termo com você, assim diz o CPP, tá bom? Ouvir as testemunhas, Que testemunhas são essas? Testemunhas da prisão. É a testemunha que estava lá no bar e viu a prisão. É a testemunha que estava lá e viu a prisão por tráfico de drogas. Quantas testemunhas o CPP coloca? No mínimo, 2, porque ele colocou ouvir as testemunhas, não colocou ouvir a testemunha, colocou ouvir as testemunhas. Eu vi numa prova dizendo o seguinte, que sobre a prisão é correto dizer, aí tinha uma alternativa, é nulo ou flagrante, que não contém o depoimento de pelo menos 3 testemunhas. Quem falou? No CPP não exige 3. O CPP, aliás, não coloca número. Presume-se que sejam 2, porque ele colocou no plural. E não 3, agora 2, como colocou no plural, ouvir 2 testemunhas. O problema é quando só tem uma testemunha. Coloca aí, ó, só há uma testemunha, 2 pontos. O condutor servirá como testemunha. O condutor servirá como testemunha. Ok? Senhores, só tem os 2 na viatura. Tá? Porque quando tem 3 na viatura, um é condutor, 2 testemunhas. E só tem os 2 na viatura. Uma será condutor e outra será testemunha. E aí o flagrante é inválido, já que ele coloca testemunha? Não. O condutor exercerá 2 papéis. Um de condutor e outro de testemunha. Sem problema. Não há testemunha. No mínimo 2. O problema surge é quando não tem testemunha. Porque olha só, eu estou quebrando o vidro de um carro. Passou uma guarnição da polícia
com 3 no carro, 3 policiais, resolvido o problema. Preso, um dos 3 será condutor e o que sobrou será testemunha. Beleza. Agora vai diminuindo. Estou quebrando o vidro do carro, passa uma viatura com 2 policiais. E já deu problema para o CPP. Porque ele quer 2 testemunhas, mas não tem 2 testemunhas. Porque um será condutor e outro será testemunha. E não tem nenhum curioso por ali para servir de testemunha. Nesse caso, o CPP falou, não tem problema. O condutor também será testemunha. Claro, e com razão, sabe por quê? O condutor foi o cara que deu voz de prisão em regra. Para ele prender, ele primeiro viu alguém praticando um crime. E se ele viu, antes dele ser condutor, ele era o quê? Testemunha. Por isso que ele tem os 2 papéis. Porque antes dele ser condutor, ele era testemunha, porque ele viu, por isso que ele deu voz de prisão. Agora o problema surge mais ainda. O policial foi convocado, ligaram para ele lá, vem aqui para o batalhão. Ele está indo para o batalhão no carro dele, vê um sujeito quebrando o vidro. Não tem ninguém na rua. Ele dá voz de prisão, chega lá, delegado, esse cara aqui foi preso por, no mínimo, crime de dano. Ou furto, piripará. O delegado vai falar para ele, cadê as testemunhas? Não tem. Diante dessa situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A, deverá a autoridade policial liberar o preso, uma vez que não pode ter flagrante sem testemunha. Falso. Quando não há testemunhas, coloca aí, duas pessoas comprovarão a entrega do preso, 2 pessoas comprovarão a entrega do preso ao delegado. Você quer ver? O delegado, o sujeito foi preso porque ele estava quebrando o vidro de um carro. Cadê esse testemunho? Não tem, delegado, só estava eu. Ah, não tem? Não tem. Delegado fala assim, para aí, só um pouquinho. Ô Mané, ô João, por favor aqui. Pois não, doutor, não. É só para você verificar aqui, presenciar, que você vai assinar, que o policial fulano de tal está entregando o preso para mim. Mas, doutor, eu não vi nada. Não tem problema. Você não é testemunha da prisão. Você é testemunha da entrega do preso. Beleza. Está valendo? Está valendo. Então, nada de marcar correto. A prisão é nulo flagrante se a prisão não, se durante a prisão não tiver testemunha. Falso. Não tem testemunha, pega 2 pessoas lá na delegacia, pode ser policiais de plantão, ou pode ser um cidadão que está passando lá em frente ao CISC, ou pessoas que estão lá esperando para registrar um BO. Vem cá que você vai assinar aqui, que você está presenciando o condutor entregando o preso para mim. Beleza? Se você verificar, sempre terá no mínimo 2, Tem 2 testemunhas, beleza. Aqui também tem 2, porque é 1 mais 1. E aqui também tem 2. Só que a diferença daqui para cá é que a testemunha daqui é a testemunha da prisão. O delegado vai perguntar, você viu ele praticando o crime? Vi. Aqui, você viu ele praticando o crime? Claro que não. Eu vi entregando o preso. Tem que assinar, porque é ordem legal de servidor público. É ordem legal. Tá? Tem que assinar. Ouvir o preso. Testemunha fedatária. Essa aqui é a testemunha fedatária, instrumentária, é isso mesmo. Denominada testemunha fedatária, instrumentária. Testemunha de fé. Que fé? Ela está dando fé que viu o condutor entregando o preso para o delegado. Ouvir o preso. Está aqui, senhores. As declarações das pessoas. Se você verificar, primeiro com o condutor, último preso. Na sua questão, se tiver assim, deverá a autoridade policial ouvir o preso, vírgula, ouvir o condutor e as testemunhas falsas, porque o preso é por último. Entendeu? Ouvir o preso, colhendo, vírgula, colhendo sua assinatura, colhendo-se sua assinatura, ou de 2 pessoas,
caso o preso, ou de duas pessoas, caso o preso não queira, vírgula, não possa ou não saiba assinar. Não queira, não possa ou não saiba assinar. Pessoal, nem sempre o preso vai querer assinar o depoimento dele. Ele não concorda com a prisão, ele acha que é um flagrante forjado. O advogado dele falou que ele não é para assinar, e daí? Se não assinar, o delegado vai pegar duas pessoas e o CPP só coloca para o delegado o seguinte, ó, leia para essas duas pessoas o auto de prisão. Leu, assina aqui. O que eu estou assinando, doutor? Você está assinando, né, no lugar do preso. Tá? O preso não sabe porque é analfabeto. O preso não pode porque está baleado na mão. O preso não quer assinar. Não interessa, o flagrante está valendo. Agora, duas pessoas assinarão por ele. Pode ser policiais, pode ser até os mesmos daqui, ó. Pode ser policiais, pode ser alguém que está lá registrando o BO, gente que está passando em frente à delegacia. A única coisa que o CPP fala, tem que ler para essas duas pessoas o auto de prisão em flagrante. O que é isso? O delegado vai ler o seguinte, um documento assim, ó. Nesta data foi preso em flagrante, fulano de tal, pela prática do crime descrito no artigo tal. É isso, assina aqui. Tá? Oi? O condutor ele só será testemunha quando tem uma testemunha. Porque, ó, os três aqui, ó, né? Deu voz de prisão para mim, você será condutora e os dois serão testemunhas. Tá? Senão ele vai ser ouvido como condutor. Pessoal, cadê a vítima aqui, ó? Ô professor, e a vítima? O CPP não lembrou da vítima, tá, pessoal? O CPP fala, condutor, testemunhas, preso. Primeiro, segundo, terceiro. Você pode ver que o CPP não lembrou de ouvir a vítima. Provavelmente porque o CPP quis equiparar a vítima nesta situação como testemunha. Mas é vedado ao delegado ouvir a testemunha durante a prisão em flagrante? Não. O que é proibido o delegado ouvir a vítima depois do preso. O delegado, você pode ouvir a vítima depois das testemunhas ou antes das testemunhas, mas você não pode ouvir a vítima antes do condutor e nem depois do preso, porque inaugura com o condutor e fecha com o preso. Ok? Lavrar o auto de prisão. Lavrar o auto de prisão. Coloca assim, ó. É a ratificação da prisão. É a ratificação da prisão. Lembra que nós temos 3 fases, ó. Primeira fase, captura. Você está preso em flagrante. Segunda fase, o registro. É nesta fase que ocorre o APF. Auto de prisão em flagrante. Pessoal, nem sempre vai lavrar o auto. Às vezes você está como escrivão, você levou 6 horas para fazer um flagrante. Até que você ouviu o condutor, até que ouviu as testemunhas, até o que ouviu o preso, aí chega o delegado e fala para você, não precisa lavrar o flagrante. Mas delegado, eu já lavrei o flagrante. Não, você não lavrou o flagrante. Flagrante é um documento que confirma, que ratifica a prisão. O que você fez é ouvir o condutor, ouvir as testemunhas. Aí o delegado fala, ocorre que eu lendo aqui tudo que eles declararam, não tem crime. Eu lendo tudo que eles declararam, não tem flagrante. Já passou da hipótese de flagrante. Aí não se lavra o flagrante. Lavrar o auto de prisão é uma conduta do delegado, é uma atitude, é um documento em que o delegado confirma a prisão. É mais ou menos assim, ó. Pelo depoimento prestado pelo condutor,
bem como pelas testemunhas, e após ouvir o preso, estou convencido do flagrante, razão pela qual lavro presente alto. Ih, cara, você está preso em flagrante agora, hein? Entendeu? Realmente, porque foi confirmada a prisão. Sujeito policial militar chega para você e fala aqui, ó, esse cara foi preso com carro roubado. Tá bom. Compareceu nesta data, fulano de tal, condutor, dizendo que prendeu o João da Silva por carro roubado na rua tal, tal, tal. Vai embora, condutor. Vem as duas testemunhas. Declararam que realmente prenderam, verificou o fulano de tal, transportando no carro roubado e recebeu vai de prisão. Chega no preso. E aí, preso, o que você tem a dizer? Não, realmente, eu roubei esse carro. Roubei semana passada. Tá? Lá na rua tal, deu todos os detalhes. Que declarou que realmente roubou. Você está liberado. Como assim? E eu confessei que eu não quero ir para casa, eu quero ficar hoje aqui. Não, você está liberado. Não, mas eu quero ficar aqui. Não, você está liberado. Por que está liberado? Porque não vai lavrar o flagrante, porque você chegou à conclusão de que se ele roubou o carro semana passada, não é logo depois, não tem flagrante. Não lavra o flagrante. Mas então não teve a prisão, teve a captura, mas não teve a lavratura, tá bom? Negativo. A lavratura do flagrante inicia o inquérito. Tanto que a lavratura do flagrante é uma das formas de instaurar inquérito. Tanto que lavrou o flagrante, o delegado tem quantos dias para terminar o inquérito? 10. Na droga, 30. Na Justiça Federal, 15 mais 15. Entendeu? O auto de prisão em flagrante é uma folha que acontece no final do registro. Ok? Indagar sobre a existência de filhos. Indagar sobre a existência de filhos, idade, se possui deficiência, nome / contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos. Só isso aí, só copiar isso aí, ó. Tem dúvida que os caras vão cobrar isso aí? Porque é uma alteração do ano passado isso aí, ó. Né? Não tinha isso, agora é obrigatório. O preso não tem que ser interrogado? No final? O escrivão, você tem que fazer uma pergunta para o preso. Você pode até esquecer de tudo, mas o CPP fala que você tem que perguntar para ele. 2 perguntas tem que fazer para ele. Você tem advogado? Qual que é o nome do seu advogado? E a outra é, você tem filho menor de 12 anos? Você tem filho com deficiência? Tem algum outro responsável? Qual o telefone, o nome e o telefone dessa pessoa? É isso aqui. Agora é obrigatório fazer a pergunta se o sujeito tem filho menor de 12. Clique lá.